como se posicionar diante de investidores, como ter aquela conversa clara com stakeholders de board, pode ser due diligence também, numa ótica um pouco mais macro, né? Então, um caso aqui que talvez você já tenha experimentado, acontecido com você ou com alguém que você conhece na prática, é uma reunião de board, uma reunião de due diligence, o investidor pergunta pro CEO, né? E aí, qual que é a estratégia de dados da empresa? E aí o CEO olha pro CTO, a CTO olha para o CEO, e aí fica aquela situação um pouco silêncio, alguém responde, complexo, dá uma sabonetada, tenta explicar alguma coisa e não vai para lugar nenhum. Muitas vezes não é nem só falta de preparo, mas é a incapacidade de lidar com essas situações e de entender o que está por trás dessa pergunta, né? Então, queria trazer um pouco de uma visão aqui de um perfil que eu acho que ajuda a conectar melhor com os investidores. Já experimentei algumas dessas situações um pouco constrangedoras, digamos assim, na minha experiência de construção de companhia, levantando dinheiro, fazendo reunião de board e explicando a estratégia, tentando tangibilizar, né, um pouco do que a gente estava fazendo, especialmente também na parte de tecnologia e sofrendo um pouco no início. Então, acho que é muito importante como executivo, se você se entende como C-level, ter o domínio total da visão da companhia, conseguir explicar para onde a companhia está indo e conseguir ser sucinto nisso, não só na ótica de pitch, né, mas numa ótica de você internalizar mesmo o que vocês estão fazendo. Tem que conseguir entender negócio, né? Então, métricas financeiras, e aí vai variar um pouco de acordo com o seu tipo de negócio, mas pode ser MRR para negócios recorrentes, o lifetime value, CAC, margem, payback, o giro, dependendo do que é importante para o seu negócio, mas entender essas questões financeiras mais gerais do negócio e conseguir lidar bem com essas situações, né? Então, ou você está super bem preparado para poder lidar com qualquer pergunta que venha a vir, ou você tem a humildade e a honestidade intelectual de dizer que você não sabe. Não adianta ficar inventando resposta de uma coisa que você não sabe, é muito pior do que você dizer que você não sabe, porque isso passa tranquilidade também. E aí, claro, você não vai dizer não sabe, fechar os braços e mandar outra pergunta aí. Não, você vai tentar construir dentro do que seja o racional daquela conversa e falar, ó, a gente vai pesquisar melhor e vamos trazer essa resposta de um modo mais claro, ou a gente não teve tempo para pensar isso não é prioridade, sendo que essas respostas, elas têm que ser verdadeiras, genuínas, né? Pode ser que a estratégia de dados para sua empresa não seja uma coisa importante, né? Depende muito de cada empresa. E aí, quando for responder, é sempre importante trazer o contexto, né? Então, por que aquela resposta faz sentido e como que essas coisas se conectam no todo da companhia? Quais são os problemas que foram trazidos para você responder com opções, né? E isso aqui é muito comum em comunicação executiva de você abrir quais são todas as possibilidades e trazer os prós e contras das possibilidades, mas trazer uma recomendação. Para onde você acha que tem que ir, não simplesmente jogar e transferir a responsabilidade da decisão. A responsabilidade da decisão é sua, você quer compartilhar com outras pessoas, né, com os seus stakeholders principais, com os investidores ou com quem quer que seja essa conversa mais executiva, mas você tem ali, ó, se for para ir pela minha linha, eu acho que esse é o caminho, considerando os prós e contras por causa disso e disso e disso. E aí, sempre que possível, traga números que sustentem as suas afirmações, né? Traga referências. Não simplesmente jogue dados de qualquer maneira e também não responda as coisas que poderiam ter embasamento quantificável sem esse embasamento, né? Porque, novamente, board, investidores, eles estão olhando muitas vezes a empresa como uma caixa preta de dinheiro que você bota dinheiro de um lado e sai dinheiro do outro. E eles querem pessoas que consigam fazer essa caixa preta transformar o dinheiro que entra em dinheiro que sai, se virando, tendo capacidade de responder as perguntas, identificar quais são os problemas, identificar possíveis soluções, fazer recomendações e trazer para eles a visão do que é
o caminho da companhia para eles poderem também ajudar a trazer a expertise que eventualmente eles têm, seja na indústria, seja com mais vivência no trabalho executivo, seja conectando com outras companhias, conectando com possíveis investidores. Então, tem muito essa visão de que o board, né, principalmente pensando em empresas que levantam muito capital, startups de tecnologia, tem muito essa cultura de os fundadores terem uma importância muito forte na construção da companhia, né? E aí, à medida que você transfere algumas das responsabilidades dos fundadores para executivos, ou você traz executivos para trabalhar junto com fundadores, é importante que esses executivos, eles pensem como donos também. Eu sei que é um clichê do caramba, todo mundo fala, pensar como dono, né, e ter sentimento de dono, mas é uma verdade, isso faz diferença. Então, é importante que essas pessoas também se conectem dessa maneira para poder ter essa energia de transformar o que é necessário para poder fazer a empresa ir para frente, né? Então, é importante ter uma visão conectada, principalmente para CTOs, né? Não adianta fazer uma resposta meramente técnica, uma informação técnica isolada, né? Tipo, nosso uptime é maravilhoso. Tá 99% de uptime aqui, o pessoal técnico que me perdoe, mas 99% de uptime não é um uptime bom, né? Tem que ter alguns noves aí ainda depois da vírgula. É, e uma resposta que traz muito mais contexto e que impacta e conecta com o impacto de negócio, você responder, pô, a gente está com esse baseline aqui de uptime é bom, isso é importante porque preserva nosso NRR, ou porque isso ajuda a gente a crescer a nossa métrica de financeira, né? Tipo, aumentar o nosso ARR, coisas do tipo. Você conecta, ou porque diminui o churn, enfim. De novo, pessoal, isso aqui é um exemplo básico, tá? Uptime é importante pra caramba em quase todas as métricas de uma empresa de tecnologia. E vai impactar tudo. Se seu sistema está fora do ar, ninguém vai comprar novo, o pessoal vai dar churn, vai sair, o NPS vai ficar baixo, coisa do tipo. É só um exemplo. Então vamos lá. 5 perguntas aí que são muito importantes, que eu acho que é sempre bom ter em mente para você antecipar possíveis cenários e tá fazendo um exercício ali de olhar a empresa um pouco mais macro, por fora. Né? Tipo, vantagem competitiva. O que é importante para a companhia? Qual é o moat? Né? O que sustenta o crescimento? Como que a gente olha, sob o ponto de vista de estrutura de pessoas dentro da companhia? Se a gente precisasse fazer um corte por algum cenário, alguma mudança de cenário bizarra, onde que a gente consegue fazer isso? Qual que vai ser o impacto se a gente precisar fazer um corte? Como a gente avalia e mitiga os riscos técnicos? Que é uma conversa normalmente difícil de ter quando a gente está sempre olhando o crescimento ou melhoria de margem e não está olhando o risco. Risco é um ponto muito importante também. Como que a gente vai se posicionar caso os concorrentes se aproximem muito da gente, né? Do ponto de vista de features, por exemplo. Qual que vai ser o nosso próximo caminho? A gente tem uma visão um pouco mais bem desenhada de onde a gente quer chegar. E das coisas que a gente fez no último ano, o que deu resultado? E quanto de resultado deu as nossas 3 maiores iniciativas? Se você não consegue responder esse tipo de pergunta, você possivelmente está muito no dia a dia. Não está tendo uma visão holística do negócio, né? E é importante ter esse tipo de exercício porque eu passei por várias dessas situações construindo a minha companhia, né, que é a primeira insurtech do Brasil a ter licença oficial e definitiva da SUSEP. E a gente passou por vários ciclos de expansão da companhia, e a gente passou por um ciclo de retração de investimento também, num cenário em que, lá depois de 2021, né, a gente teve uma mudança muito grande do mercado de capital privado, com a mudança dos juros dos Estados Unidos, a Sequoia, que é um fundo de venture capital grande, emitindo uma carta falando que só ia investir em empresas do portfólio, e o cenário mudou muito. Por exemplo, a gente teve que fazer um ajuste grande no time. Fizemos um layoff, demitimos, infelizmente tivemos que demitir algumas pessoas, um grupo grande do time, e esse era um exercício que a gente ia fazer, beleza, se alguma coisa acontecer, do ponto de vista do financiamento da companhia, para onde a gente vai?
né? A gente teve situações também, Covid, que mudou completamente o cenário de como que seria a receita. As pessoas não estavam saindo mais de carro. Será que elas precisavam de seguro de carro ainda? Começou a ter mais churn. Então, esse tipo de coisa, estou dando um exemplo do primeiro, né? São exercícios que a gente tem que fazer e tem que saber mais ou menos responder. Não é a resposta na ponta da vírgula, mas isso aqui tem que estar na cabeça, né? Esse tipo de pergunta mais macro sobre o negócio tem que estar na cabeça. Então, conectado com isso, é importante ter uma visão da transformação do dinheiro que entra no dinheiro que sai, né? Lembrando naquela visão que o shareholder, o investidor, ou a investidora, ela tem uma visão de bota dinheiro de um lado, nessa caixa preta, nessa função, sai dinheiro do outro lado. Então, é importante exercitar esse pensamento. E por muito tempo, eu, como executivo, como fundador de companhia, eu tinha isso de maneira subentendida, digamos assim, não tão explícita na minha cabeça, porque startup de tecnologia tem que desenvolver muito experimento e testar muita coisa diferente. E muitas vezes essas coisas não são óbvias do ponto de vista de qual que é o resultado que a gente vai ter aqui. Você sempre projeta, inclusive, quem tem dúvidas sobre isso também pode comentar. Eu pretendo fazer um vídeo sobre o tema, se você já teve uma experiência de dificuldade de pô, como que eu sei qual que é o resultado do investimento desse tipo de iniciativa. Dependendo, é mais difícil mesmo, mas a gente precisa, ao longo do tempo, ir aumentando o exercício dessa visão também. Lembrando que isso conecta muito com a visão dos investidores, né, do que eles querem da companhia, né, que é crescimento financeiro, no fim das contas, né, botar dinheiro de um lado, sair dinheiro do outro. Então, tente fazer esse exercício das decisões que você está fazendo, do seu time e da companhia como um todo, né. Quais são as coisas que a gente está investindo dinheiro, tempo, energia? Quais são os resultados que a gente está tendo desse investimento? E tente ter esse exercício da cabeça do investidor. Esse é um jeito fácil de você se aproximar e conseguir comunicar com esse tipo de público se você está tendo dificuldade. Então, voltando da visão conectada que eu falei um pouco, né? É importante trazer, sob um ponto de vista geral, quando você quer discutir algum tema, onde estamos, para onde a gente vai, como que a gente acha que a gente vai para lá, por que que a gente acha que a gente vai vencer, o que que a gente vai fazer que vai dar certo e quais são os nossos riscos, né? Trazer essa comunicação. Esse é um framework, vamos dizer assim, um framework de comunicação bom para qualquer tipo de comunicação de estratégia que você vai ter, né? Mas sempre que você vai conversar due diligence com possíveis novos investidores ou com investidores atuais que fazem parte do seu board, é trazer essa visão conectada, contextualizada, até porque muitas vezes os diretores que estão no seu conselho, eles são diretores que representam firmas de investimento e eles participam de vários conselhos. E muitas vezes eles esquecem algumas coisas, eles perdem contexto, acabam fazendo pergunta repetida, e você trazer esse contexto ajuda eles a poder te dar também insumos para poder melhorar a estratégia da companhia ou garantir que tá todo mundo indo para o lugar certo. Então, como que é a diferença, né? Eu dei o exemplo do início lá, do vídeo, em que o pessoal ficava um olhando para o outro, não sabia bem o que responder, dá aquela sabonetada e fica um negócio meio estranho, né? É, isso é um pouco dessa visão imatura do executivo na comunicação, né? E, de novo, eu já passei por isso, tive essa experiência. Então, você repassa perguntas estratégicas, você fica respondendo sobre features, coisas que vocês fizeram, não necessariamente que tiveram impacto. Quando tem problemas, costuma justificar o problema, em vez de encarar de fato o problema. Não sabe medir o retorno das iniciativas que se tem, ou acaba entrando em detalhe demais, seja técnico ou seja da operação da companhia, e isso não ajuda na comunicação. O importante é ter capacidade de responder temas do negócio. Se você não sabe a resposta, deixa claro que você não sabe porque você não sabe. Ajuda a trazer essa visão de impacto do negócio, investimento o retorno do investimento e
contextualiza, como eu falei, traz as opções, mostra os prós, mostra os contras e traz uma visão de recomendação, né? É muito importante essa pessoa de, de visão mais geral da companhia, os executivos, eles terem a capacidade de executar, de conseguir motivar o time, dar direção para o time, bolar os planos e levar as coisas para frente, e ter essa visão mais geral, uma visão mais macro de como as coisas funcionam e conseguir conversar com esses stakeholders, né? Então, você pode fazer um exercício se você não tiver essa exposição tão grande, ou se você fala com o board trimestralmente, que é comum, e você não quer esperar lá, você acha que não está indo tão bem assim, poderia se comunicar melhor. Tenta fazer áudios, né? Pode gravar um vídeo, você explicando como sua área vai ajudar a crescer, pensando em projetos de curto, médio e longo prazo. 3 minutos para cada um, projetos de curto, projetos de médio, projetos de longo prazo, e ver se você está conseguindo ser claro, conseguindo ser convincente. Se não, ou você não está entendendo direito, ou sua comunicação não está muito boa. E aí você precisa ajustar isso. E faz esse exercício. Vai desenvolvendo essa habilidade, não espera o momento real para poder se desgastar, né? Inclusive, você pode fazer isso antes de due diligence também. E como uma estratégia de fundraising, normalmente a gente começa conversando com alguns fundos que eventualmente a gente tem menos apetite para receber o investimento, e pode ser um exercício também de comunicação, né? Como que essas pessoas estão recebendo sua mensagem, se elas estão entendendo, o que que você precisa ajustar. Mas o lance aqui é exercitar. É importante para você conseguir ter segurança e passar uma comunicação madura, trazendo todos os pontos que eu trouxe lá na frente. Então, exercite essa visão de shareholder, de investidor, né? Seja no investidor atual, seja no investidor futuro. Quais são as métricas que você acha que são mais importantes para os investidores, se você já não tem mapeado essas métricas, né? E aí, de novo, tente entender essas perguntas críticas. Pode ser que não seja exatamente essas aqui para você, mas imagine quais são as perguntas críticas que podem mudar a direção do seu negócio e tem as respostas delas. De novo, não é um roteiro, é o exercício, é a capacidade e o modelo mental de você ter isso cada vez mais natural no seu dia a dia, né? Porque muitas vezes essas conversas de board ou de due diligence de investidores futuros, ela acontece, sei lá, ou cada trimestre, ou quando é investidor novo, você a cada 18 meses, 12 meses, você tem essas conversas, você vai perdendo essa habilidade e desenvolve pouco, né? E tenha claro na sua cabeça a visão, como a área impacta o crescimento da companhia e como a companhia vai crescer como um todo. Exercício. Aqui, esse vídeo é um convite a gente fazer alguns exercícios de coisas que não estão tanto no nosso dia a dia e que a gente pode conseguir desenvolver um pouco melhor fazendo os exercícios. É bem desconfortável, porque eventualmente você vai estar falando, pô, eu tô falando para ninguém aqui porque eu tô gastando tempo com isso, e pode ser que não seja uma coisa tão natural de você fazer, então não vai ficar tão bom, você vai ficar incomodado, e aí, não, não vou gastar tempo com isso não, deixa pra lá. E você perde a oportunidade de desenvolver. Então, convite ao exercício aqui. E uma mensagem que eu queria deixar é: essas competências elas são muito importantes no processo de desenvolvimento da companhia como um todo, né? Estratégia, olhar o macro para onde vai, levantar dinheiro se a empresa é capital intensive, né? Ter essa capacidade, porque você vive no mercado competitivo e enquanto você está desenvolvendo essas competências, se você não tem elas desenvolvidas, possivelmente existe alguma concorrente que já tem. E aí, se vocês estão brigando por espaço no mercado, se vocês estão brigando por espaço em capitalizar a companhia, fundraising, esse espaço competitivo, quem que vai chegar primeiro no próximo nível? Então, eu queria trazer um pouco dessa reflexão, esses exercícios, e se, como eu comentei, se você tem algum elemento aqui que você se identifica, se tem alguma coisa que é uma mensagem importante que você acha que precisa passar para alguém, ajuda a compartilhar o vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou fazer mais conteúdos nessa linha. Também já se inscreve no canal
que a gente vai trazer bastante coisa nova. E é isso. Muito obrigado. Abraço.